A paz do Senhor, vamos estar lendo o capítulo 5 do livro de Atos. Capítulo 5 diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que te, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E em grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os jovens cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro, disse-lhe Pedro, dize-me, vendeis, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos convertaste para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-lhe em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. De sorte que transportaram os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentando de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram um conselho, e todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando-lo, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guarda que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viriam a ser aquilo. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo.
Capítulo 6, instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, e Filipe, de Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, e prosélito de Antioquia, e os apresentarem ante aos apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns do que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria ou ao espírito com que falavam. Então subornavam os homens para que dissessem: ouvimos-nos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 7. Disse o sumo sacerdote: porventura isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois de seu pai faleceu, Deus os trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhes deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina na terra alheia, e sujeitariam à escravidão, e maltrataria por 400 anos. E eu julgarei a nação que o estiver escravizado, disse Deus. E depois disso saíram e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou do 8º dia. E Isaque e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou de todas as suas tribulações. Ele lhes deu graça e sabedoria ante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então todo o país do Egito, de Canaã, fome e grande tribulação. E os nossos pais não achavam alimento, mas, tendo ouvido Jacó
que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José, conhecido pelos seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a parentela, que era 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, e ele e os nossos pais, e foram transportados para Siquém, depositados na sepultura de Abrão. Comprara por cerca da soma do dinheiro dos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o templo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-a a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando contemplou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-lo à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? Eu que ofendi o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo, um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, desci e livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, a qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus nos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e lhes ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração não tornaram ao Egito, dizendo a Abraão: faze-nos deuses que
vão diante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabendo o que lhes aconteceu. E aqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfá, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre vossos pais no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que dissera a Moisés que fizesse segundo o modelo que foi visto, o qual nossos pais, recebendo também, levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos vossos pais até os dias de Davi, que se achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo ao Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habitava em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o seu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, nem sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vos sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora foste traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureceu-se o seu coração e rangiu os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixado os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo nos céus abertos o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas se gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremetaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não me imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E assim finalizamos até o capítulo 7 do livro de Atos. Que o Senhor te abençoe e te guarde.